A minha própria filha tá dando em cima do meu marido. E o pior é que já tem um tempinho que isso tá acontecendo. Só que de uns dias pra cá, ela tá mais descarada. Parece que ela faz questão de me mostrar que tá dando em cima dele. O pai dela faleceu tem 9 anos. Ele foi o meu primeiro homem e até então o meu único marido. E durante 8 anos eu fiquei sozinha. Durante 8 anos eu só fui mãe, eu não me permiti ser mulher. Primeiro que depois que meu marido faleceu, o pai da Nath, eu fiquei tipo assim, sem chão, sabe? Como quando você aprende a viver com aquela pessoa e depois você fala assim, como que eu vou viver? E segundo, que eu não me sentia segura pra me entregar pra outra pessoa. Só que aí eu conheci o Tom, tem 1 ano que eu conheci ele e tipo assim, foi tudo muito rápido. A gente namorou por 3 meses e depois de 3 meses ele veio morar aqui em casa. E assim que os dois se conheceram, eu fiquei muito tranquila porque eu vi que a minha filha deu certo com ele. Porque a Nath, ela sempre foi muito fechada. A Nath nunca teve facilidade em fazer amizade. E isso também era um medo que eu tinha de arrumar outra pessoa. Hoje ela tem 19 anos e agora que ela tá começando a se soltar, só que infelizmente ela tá começando a se soltar assim pro lado errado da vida, né? E aí eu vi que ela e o Tom se deram muito bem, que ela ficou muito à vontade com ele. Acontece que pouco tempo, gente, não tinha muito tempo que ele tava morando aqui em casa. Um dia ele chegou em mim e falou assim, Maria, eu me sinto até mal em ter que te falar isso, mas se a gente tá junto, eu tenho que ser transparente. Acontece que a Nath tá dando em cima de mim. Gente, quando ele me falou isso, vocês podem imaginar, né? A minha filha, ela tem 19 anos, ela trouxe namorada aqui em casa uma única vez. Ela nunca foi essas meninas pra frente, nunca. Ela sempre foi quieta. Então, como que eu ia acreditar numa coisa dessa? O que veio na minha cabeça na hora foi que ele conheceu a minha filha, muito mais nova que eu, né? 19 anos, ele cresceu os olhos e, sei lá, ele queria separar nós duas. Então eu agi feito uma onça, fiquei brava com ele, a gente brigou e acabou que ele ficou chateado comigo por eu não ter acreditado nele e eu me senti muito ofendida pelas coisas da minha filha que ele estava ali me falando. Mas a gente brigou e a gente não se separou, porque quando a gente veio morar junto, a primeira coisa que a gente sentou e conversou foi o seguinte: a gente só vai se separar quando a gente tiver certeza que não tem mais volta. Enquanto a gente achar que tem volta, que tem jeito de conversar, a gente vai conversar, porque se a gente separar, vai ser de uma vez. Porque assim, gente, eu sempre tive esse pensamento, sabe? Eu respeito quem dá uma segunda chance, uma terceira, mas eu acho que vira bagunça. Então, por isso que eu tenho isso comigo. Então, assim, a gente ficou brigado, mas a gente ficou aqui dentro da mesma casa e depois a gente foi se acertando. Só que depois que o Tom me falou isso, eu comecei a enxergar coisas na minha filha que antes eu não enxergava. Tipo assim, o quanto ela era mais solta com ele, o quanto ela confiava nele, o quanto ela tinha um carinho muito diferente por ele. E tipo assim, foi um carinho conquistado muito rápido, sabe? E ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu mesma me repelia, eu me sentia mal. Eu pensava assim, eu tô inventando essas coisas porque o Tom me disse isso, né? Isso não existe. Só que aí um dia, eu cheguei do trabalho e eu tava mijando na roupa. E no que eu cheguei, eu entrei direto e fui pro banheiro. No que eu levei a mão na maçaneta e abri a porta, a minha filha tava usando o banheiro. Ela tava sentada no vaso, sem nada, completamente, como se estivesse usando o vaso para depois banhar, mexendo no celular. Tá, Maria, mas o que tem de mal nisso? Acontece que o Tom tava em casa e a minha filha nunca usava o banheiro de porta aberta. Mesmo quando tava só eu e ela aqui em casa, ela nunca deixava a porta aberta. Então, por que quando tava só ela e o Tom, ela deixou a porta aberta e tava completamente despida daquele jeito? E aí eu questionei, falei assim, uai, Nath, por que você não trancou a porta? Ela gaguejou pra me falar assim que jurava que tinha trancado a porta. E aí aquilo ficou macetando na minha cabeça, sabe, gente? Eu sei que muita gente vai falar assim, ai, mais uma mãe trocando a filha por macho. Não, o que mais me machucava e me machuca é pensar assim, a minha própria filha,
A minha própria filha pensando em me trair desse jeito. A gente sempre foi tão amiga na vida inteira. Depois que o pai dela faleceu, era eu e ela e eu, gente. Então é o que mais me machuca. Óbvio que eu tenho ciúme do meu marido, porque, né, hoje em dia o Tom é o meu marido. Eu tenho, não vou mentir. Mas a parte pior pra mim é pensar na traição da minha filha. E aí eu fui conversar com a minha comadre, que é madrinha dela, porque a gente sempre foi amiga, sabe, de adolescência, por causa disso que ela é madrinha da minha filha. Contei pra ela, falei assim, comadre, eu tô muito mal, sabe, eu preciso de um conselho. E ela falou assim, ó, comadre, eu acho que nessa situação só tem uma coisa a se fazer. Era melhor a senhora falar pro Tom voltar a morar na casa dele e a senhora ficar sozinha com a Nath, né? Porque como que a senhora vai falar uma coisa dessa pra Nath? Ou então, como que a senhora vai colocar a sua própria filha pra rua? Na hora eu não respondi nada pra minha comadre, mas depois eu fiquei pensando, mas cara, isso não é justo. Quanto tempo eu abri mão de viver, de ser mulher pra ser só mãe? Agora que eu encontrei uma pessoa, né, eu tenho que negar minha felicidade assim, ao invés de me impor em conversar com a minha filha, porque isso que é o correto, né, conversar com a minha filha. Aí é que tá, como que faz isso? Beleza, tá com uns 8 dias mais ou menos, de uns 8 a 12 dias que eu saí pra dar uma faxina na casa da minha mãe, porque a minha mãe tá doente e quem tá cuidando dessas coisas pra ela sou eu. E aí, era um sábado, geralmente eu trabalho de segunda a sábado, mas um sábado no mês eu costumo folgar justamente, sabe, pra ir lá na casa da minha mãe e dar essa geral. E aí, quando eu ia saindo pra ir pra casa da minha mãe, eu falei assim, Nath, dá um grau nessa casa, porque a minha casa tava uma bagunça, eu tava muito cansada, e a minha filha atualmente, ela não trabalha, ela só fica em casa, porque ela já terminou a escola. Beleza, saí cedo. Passei o dia agarrada na casa da minha mãe e faxina, e faz comida, e lava roupa. Quando foi no final do dia, quando o Tom saiu do trabalho, ele saiu do trabalho, passou na casa da minha mãe, me pegou e a gente veio embora. Gente, quando eu cheguei aqui, eu tive uma surpresa. A casa só não tava do jeito que eu tinha deixado, porque a Nath ainda bagunçou mais. Ela não lavou um garfo. E eu podre de cansada, falei, poxa filha, por que você não arrumou a casa? Eu tô tão cansada. Ela virou pra mim com as unhas desse tamanho, pintada, e falou assim, porque eu tava fazendo minhas unhas. Falei assim, você gastou o dia todo pra fazer as unhas? E ela, não, você não tá vendo que eu hidratei o cabelo também? Uma coisa que ela mudou muito comigo também foi esse jeito de falar, sabe? Ela sempre foi carinhosa, ela não me desrespeitava. Agora ela conversa comigo como se eu fosse uma inimiga. E aí eu falei pra ela, tá, mas eu sou obrigada a trabalhar de segunda a sábado pra você ficar parecendo uma boneca, arrumar o cabelo, arrumar a unha, sendo que você tem o resto da semana pra isso. Ela virou pra mim e falou assim, mas a senhora deveria fazer, porque uma mulher casada viveu um mulambo desse. Gente, na hora que ela falou isso, eu tava tão cansada que, tipo assim, em 19 anos, pela primeira vez, a gente teve um pé de briga feio. Feio mesmo, eu xinguei ela me xingou, eu ofendi ela. Uma coisa que eu tenho até vergonha de contar, sabe? Que eu não queria nem lembrar. E aí, de lá pra cá, a gente não se fala mais, eu não olho na cara dela, ela não olha na minha. E ela começou a dar em cima do Tom de forma descarada. Depois que a gente parou de conversar, parece que ela quer esfregar na minha cara que ela é bonita, que ela é muito mais jovem que eu e que ela tá dando em cima dele, que ela vai conquistar ele. Ela sai de toalha do banheiro, coisa que ela não fazia. Ela fica pegando nele, agarrando, querendo beijar o rosto dele. E várias vezes eu já vi o Tom dando uma cortada nela, tipo assim, um chega pra lá. Mas é igual ele fala pra mim, eu tenho essa consciência, Maria, a Nath não vai parar enquanto você não chegar, não se impor como mãe e dar um ponto final nesse assunto. Eu sei, gente, mas aí eu pergunto pra vocês, como que eu vou virar pra minha própria filha e falar assim pra ela, filha, cria vergonha na sua cara e respeita o marido da sua mãe? Como que eu vou falar isso? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, tá um calor aqui, meu Deus, tá assim, de vez em quando dando uma chuvinha bem fraca, mas não tá adiantando nada. Mais uma vez eu vou falar aqui que resolver problema da vida dos outros é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas na minha opinião, olhando de fora, não existe outra solução a não ser conversar com a filha dela, porque não tem como ela ficar sem olhar na cara da filha dela, conversar com a filha dela o resto da vida.
E por outro lado, se a história é de fato do jeito que foi relatada, não é justo também ela fechar a porta para a felicidade dela, né? Por causa, sei lá, de uma birrinha da filha dela. De repente a filha dela tá com ciúme aí, porque a vida inteira foi só as duas. Então eu acho que tem que sentar e conversar. Não tem outra solução. Mas é a minha opinião, tá? Deixa aqui a sua opinião. Espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha pra me ajudar. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no Instagram, eu vou deixar aí na sua tela. Por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!